irmã dele. A verdade é que Sara é meia irmã de Abraão. Mas como eu já disse antes, se você pega a sua irmã e a toma como esposa, você escolhe ou a irmã ou a esposa. Mas pelo medo desse homem de fé, ele relata dessa forma que Sara era irmã dele. Então Faraó, o rei, toma Sara e leva com ele. E nessa que ele toma Sara e leva com ele, ele decide abençoar ao irmão, o suposto irmão de Sara, e deu a ele algumas riquezas. E depois ele descobre que Sara era esposa dele. Então Faraó decide mandar Abraão embora, mas abre parênteses, com todas as riquezas que ele já tinha dado a Abraão. Interessante que para um rei ser enganado por um homem, o que Abraão merecia era a morte, ser pendurado só pelo dedão do pé, ou coisas pior que isso. Mentiroso. Mas é isso que acontece. Faraó o libera com todas as riquezas que ele tinha dado a ele. E aqui nessa passagem, em Gênesis capítulo 12, verso 13, é exatamente o versículo que prova o que eu estou dizendo para vocês em base bíblica. Dize, peço-te, ou seja, Abraão falando com Sara, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. Quando tudo isso acontece na vida de Abraão, ele parte dali, e quando você verifica agora, em Gênesis capítulo 20, ele mente de novo que Sara era irmã dele. Ele mente de novo que Sara era irmã dele. Agora ele mente para um rei chamado Abimeleque. O rei vê, uma coisa eu falo para vocês, Sara deveria ser uma mulher incrível, de linda. Para dois reis ficar doido da mulher, ela tinha que ser muito linda. Então ele chega de novo e o rei Abimeleque toma ela e leva. Você sabe que onde Sara ficava, as outras mulheres eram só top de linha, era só avião. Não levava qualquer coisa ali para esse lugar, era só avião. E aí aterriza aí o Boeing da Sara. Mas o fato é que Deus o visita na madrugada e fala para ele: não toque a Sara, porque essa tem esposo. Não toque. Então Abimeleque fala ao Senhor e fala: Senhor, da integridade do meu coração, da pureza do meu coração, da minha inocência, eu te digo que eu não sabia disso. Abraão mentiu para mim. E Deus fala assim para Abimeleque: é por isso que eu tenho te dado graça, não a toque. Eu tenho te alertado para que você não peque contra mim e perca a sua vida. Deus não estava sendo só gracioso com Sara ou com Abraão, estava sendo gracioso com Abimeleque. Portanto, amanhã bem cedo levanta e vá a esse homem, porque ele é profeta diante de mim. Eu falo que ele é um tremendo mentiroso, mas Deus consegue ter a habilidade de pegar tudo aquilo que é negativo, mal, que você faz ou fez, ele lança no mar do esquecimento e ele denomina: vai, porque ele é um profeta.
E Ele te traz para a identidade na qual você é, pela fé que Ele tem. Muitas das pessoas hoje são algo que ainda elas não se tornaram. Eu repito, muitas pessoas hoje, elas são algo que elas ainda não se tornaram. Mas Deus já a vê, ou vê a todas essas pessoas da forma que Ele sabe que elas são. Só quando Abimeleque acorda, ele vai ter com Abraão e fala: Abraão, rapaz, você quase passou a faca no meu pescoço, velho. O que está acontecendo? Para que você mentiu? Ele se ajoelha, e esse homem que mentiu para ele mete a mão na cabeça dele, ora, abençoa ele. E agora Abraão, o que mentiu, sai mais próspero, mais abençoado. Dá para você entender isso? Nós não estamos falando aqui na época da graça. Nós estamos falando aqui de uma época na qual a dispensação se chamava promessa, mas a graça já estava ativa. Eu disse que a graça já estava ativa. E aí no Gênesis 20 você confere isso. Agora olha que importante agora observar. Olha só, confiram comigo agora em Gênesis capítulo 26. Me acompanhem, que essa é apenas a minha introdução. Gênesis 26. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre graça, sobre como crescer em graça. Gênesis 26, versículo 5. Olha só que interessante. Diz assim a palavra, você está aí, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Eu acabei de te dar duas bases bíblicas de que Abraão mentiu. Eu acabei de dar duas bases bíblicas de que Abraão pecou, porque a palavra de Deus diz em Apocalipse que os mentirosos, para vocês entenderem que nessa época não existia Apocalipse, mas para vocês entenderem que o coração de Deus sempre é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Ele mentiu. A palavra de Deus falava nos mandamentos para poder não atuar com falso testemunho. Mas a verdade é que Abraão não estava na época da lei. A lei veio com Moisés. Abraão estava na época da promessa que Deus tinha entre ele e Abraão, determinada pela aliança abraâmica. Deus, quando tem a promessa dele na vida dos seus filhos, não importa o que você faça, Deus sempre vai arrumar uma forma de trazer a consciência, a sua consciência, que você necessita se acertar com Ele. Mas Deus não bloqueia a bênção dele na sua vida. Deus não pode bloquear Jesus na sua vida porque você cometeu um erro. Deus não pode neutralizar o sangue de Jesus na sua vida porque você cometeu uma falha. Eu acabei de ler para vocês que Deus disse que Abraão obedeceu a minha voz e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus estatutos. Mas Abraão mentiu por duas vezes. É a habilidade incrível que Deus tem de lançar no mar do esquecimento aquilo que é negativo sobre você e te declarar que você é santo, justo, verdadeiro,